Olá, bom dia. Chegamos a mais um início de semana para aquele nosso momento de reflexão da palavra viva e eficaz. E a minha palavra hoje eu quero dirigir a você que está tomado de medo, de pavor, assombrado com alguma coisa. O texto de Isaías, no capítulo 8, verso 13, vai nos dizer o seguinte: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Nesse momento aqui, por volta do final do século 8 a.C., o povo de Israel estava tomado de um pavor terrível por conta de uma nação inimiga, a nação assíria. Este povo terrível estava ameaçando a integridade nacional, a integridade do povo de Israel. E isso tudo estava acontecendo por conta do pecado. E não é diferente. Hoje também, por conta do pecado, nós vemos muitas coisas acontecerem. E às vezes, nós também ficamos tomados de pavor, de medo. No entanto, neste exato momento aqui, Deus ele traz uma palavra ao profeta Isaías e a todos aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor. Porque mesmo em meio àquela nação pecaminosa de Israel naquele momento, existiam aqueles que estavam fiéis ao Senhor. Mas não foi por conta dos fiéis que Deus trouxe aquele juízo. Deus permitiu por conta justamente daqueles que estavam vivendo em pecado. E nós que pretendemos ser fiéis e continuar fiéis ao Senhor, acabamos às vezes em meio a circunstâncias como esta. Mas a grande questão é essa: as pessoas, no lugar de temerem a Deus, elas acabam temendo outras situações, mas não temem a quem devem temer. Na realidade, as pessoas do mundo, elas precisariam temer, ou seja, estar assombradas mesmo é com Deus. O Senhor nosso Deus, que é o detentor da vida e que tem poder sobre todas as coisas, o seu senhorio é sobre tudo e sobre todos. E elas não temem a Deus, temem muitas situações, mas não querem temer a Deus. E é por isso que Deus ele traz essa palavra também neste momento aqui, avisando ao povo que eles deveriam era temer a Deus, a Ele. E isso está de acordo com aquilo que nos ensina Jesus lá no texto de Mateus, quando Jesus ele adverte aos seus discípulos dizendo o seguinte: vocês não devem temer aqueles que têm poder de matar o corpo de vocês, mas vocês devem temer aquele que pode matar o corpo de vocês e ainda lançar a alma de vocês no inferno. A esse vocês devem temer. Essa foi a palavra de Jesus para os seus discípulos, falando do temor que nós devemos ter a Deus. Porque Deus, além de permitir muitas vezes todo esse mal, como estava sobrevindo naqueles dias sobre o povo de Israel, os assírios estavam vindo sobre eles por conta do seu pecado. Deus ainda pode condenar a alma do homem também, se o homem não se converter a Ele através do seu Filho, através do Senhor Jesus Cristo. Então é a Deus que nós devemos temer. E é o que o texto nos pede que façamos aqui. Nós precisamos temer a Deus e assim santificar ao Senhor, viver em santidade. Santificar a Deus significa honrar a Deus, reverenciar a Deus, colocar Deus no devido lugar em nossa vida. Deus ele precisa estar em primeiro lugar e não em segundo lugar. Quem tem a Deus em primeiro lugar vai temer a Deus antes de qualquer coisa e não vai temer mal algum. Por quê? Porque ele está bem com Deus, ele está em comunhão com Deus e nenhum mal pode fazer com que ele tenha temor, com que ele fique assombrado, porque ele sabe que a sua alma está segura em Deus. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta manhã. Se você está com medo, se você está assombrado com alguma coisa, ponha a sua confiança em Deus. Santifique a Deus na sua vida. Reverencie ao Senhor, honre ao Senhor, tema ao Senhor. Se você tem que temer alguma coisa, tema a Deus e não se preocupe com as outras coisas, porque Deus ele é contigo. Deus ele faz com que você caminhe em segurança e você não há de temer mal algum que sobrevenha sobre o seu corpo. Sabe por quê? Porque você sabe que todo o seu corpo, toda a sua vida está nas mãos de Deus. E por fim, ainda, a salvação eterna. Sua alma também está segura. Siga firme, siga com segurança, porque Deus ele é contigo e não esteja assombrado com situação alguma. Esta é a palavra que eu deixo para você hoje e se Deus o permitir, estaremos juntos em outro momento.